pela presença, obrigado pela oportunidade, agradecido à casa, a Marisa, aos que nos acompanham pela internet também. Que Deus abençoe a todos, hoje e sempre. Mediunidade. Esse tema que é tão fascinante e é, ao mesmo tempo, intrigante, como a Marisa gosta de dizer, instigante, e que por muito tempo foi muito mal compreendido e mal, né, divulgado, mal apresentado socialmente. Ao longo dessa longa e dura jornada nesses primeiros tempos da doutrina espírita, desde a sua codificação pelo nosso querido Allan Kardec, é um tema que, quando a gente decide trazer, né, elaborar em forma de estudo, é sempre muito gratificante, porque a gente consegue desmistificar uma série de questões, esclarecer, né, as pessoas mais iniciantes na doutrina, ou aquelas que até têm alguma noção do que seja a mediunidade, ou tenha alguma relação com a mediunidade, e que muitas vezes se assustam, ou querem se afastar, né, justamente pela falta desse esclarecimento, né? Como tudo na doutrina espírita, o estudo da mediunidade é a ferramenta mais eficiente para que nós, como espíritas, trabalhadores da casa espírita, e quando, né, decidimos trabalhadores na seara da mediunidade, possamos nos tornar médiuns melhores, tá? Então, eu chamo aqui a mediunidade, né, de dom natural, e esse é o objetivo principal da aula de hoje, porque nada mais é do que uma função biológica, né? É um atributo do ser humano, do espírito encarnado, né? E que está a todo momento ao nosso alcance, e com a qual nós estamos em relacionamento o tempo inteiro, em diferentes níveis, em diferentes graus de interação, tá? Então, por isso, né, eu considerei aí como um dom natural. Então, eu separei para nós um roteiro, passando por esses 7 tópicos aí. Esse é um estudo das aulas aqui dos ciclos, que é mais longo, né? Normalmente em 1h15, 1h30, e que dessa vez, no formato de palestra, eu busquei fazer uma adaptação para essa hora que a gente vai ter aqui juntos hoje. Então, passando pela definição do que é mediunidade, falar um pouco de alguns tipos de mediunidade. Eu gosto muito de lembrar, né? Eu sempre trago aqui trechos das escrituras, estudos da Bíblia, porque tem muita coisa que enriquece e que complementa a doutrina espírita ali, de forma clara, de forma justamente a desmistificar o que naquele tempo, ou há pouco tempo atrás, era entendido ao pé da letra e às vezes de forma um pouco equivocada. Então nós temos exemplos de mediunidade maravilhosos na Bíblia, desde milhares de anos atrás, de muito antes de Jesus. Nós vamos falar então dessa característica da mediunidade como dom natural. Vamos fazer uma contraposição que é essencial quando o assunto é mediunidade em relação à moral, né? Porque ambos têm que caminhar em conjunto, com um progresso, uma evolução concomitante, para que tanto um como o outro possa funcionar de forma adequada.
Eu trouxe também algumas questões referentes ao histórico de mediunidade e maravilhas da mediunidade, né? Casos reais, principalmente na época do cristianismo primitivo, logo após a crucificação de Jesus, quando os apóstolos saem caminhando e fundando as igrejas, né? Nós temos nas obras espíritas exemplos muito interessantes, e uma conclusão com a finalidade prática, né? Para que serve a mediunidade hoje. Então, a primeira pergunta, né, e é a pergunta que muitas pessoas sempre fazem quando o assunto é mediunidade ou quando o assunto é doutrina espírita, né? Porque muita gente associa sempre imediatamente a doutrina espírita simplesmente à questão de reuniões mediúnicas, né? Os médiuns, Chico Xavier, Divaldo. Então, muitas vezes, a única atribuição que se consegue fazer à doutrina espírita é em relação à mediunidade. Então, quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, né, para buscar essa resposta, nós vamos entender, né, que é a capacidade de sentir, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Nós estamos aqui hoje no plano material, encarnados, mas em constante e frequente sintonia com o plano espiritual. E como no próprio Livro dos Espíritos também nos diz, muito mais influenciados pelos espíritos do que nós podemos imaginar. Quer seja por espíritos protetores, mentores e guias, entes queridos que já, né, retornaram à pátria espiritual e acompanham-nos, nos intuindo, nos auxiliando, nos dando suporte, quer seja pelas nossas más inclinações, más vibrações e más sintonias com irmãos que se aproximam pela afinidade mediúnica que encontram em nós. E a pergunta, né, mais importante aqui hoje é: todos nós somos médiuns? Todos nós somos médiuns? Muita gente acha que sim, algumas pessoas pensam que não, porque não são médiuns que escrevem, não são médiuns que falam, né, ou através dos quais os espíritos falam. Mas a realidade é, em algum certo grau, todos nós somos médiuns, né? Então, nós vamos buscar, apresentando algumas questões, responder essa pergunta e, né, de certa forma, alguns podem até se surpreender com algumas possibilidades que são atribuídas a cada um de nós, em diferentes circunstâncias, em diferentes momentos. Todos nós somos médiuns? Todo mundo concorda? Né? Então tá bom. Muitas vezes, algumas pessoas ficam um pouco assim, né, receosas de responder, porque já tiveram experiências um pouco mais profundas relacionadas à mediunidade, que causou uma certa insegurança, uma certa confusão. Será que foi? Será que não foi? Será que eu estou vendo coisas? Será que eu estou ficando louco, né? Mas a grande verdade é que muitas vezes nós já experimentamos situações belíssimas de mediunidade, né? Ou quando passamos por uma pessoa que inesperadamente nos deu um conselho ou nos trouxe a solução para um problema que nos intrigava, que nos incomodava por algum tempo, né? Ou eu tenho diversas situações muito interessantes quando, por exemplo, né, você se depara com uma pessoa e tem ali uma interação, e daí a pouco
simplesmente, da mesma forma inesperada que aquela pessoa cruza o seu caminho, ela desaparece do seu caminho, né? Aquelas intuições que vêm, né, do nada, entre aspas, e que te levam para um caminho mais favorável diante daquele deslocamento que você está fazendo, ou aquela intuição que te segura também por um tempo, né? Te segura por um tempo a mais, apesar de nós, às vezes, relutarmos e estarmos sempre achando que estamos atrasados. Ah, meu Deus, eu preciso chegar naquela hora, mas somos muitas vezes, né, colocados em segurança para não passarem por determinadas situações, e são os espíritos, os bons espíritos que estão nos acompanhando a todo tempo, né? Então, quando a gente vai definir o que é mediunidade, a gente pode fazer definições mais complexas, utilizando termos um pouco mais rebuscados, ou trazendo uma definição mais longa. Ou podemos trazer, foi o meu objetivo aqui, uma definição que não é nem tão completa e nem tão superficial, e que fica colocada de uma forma a esclarecer a grande maioria das pessoas, né? Então eu coloquei aqui que a mediunidade, também chamada de canalização, compreende a comunicação entre seres humanos encarnados. E aí eu coloquei _alma, porque a gente considera que o espírito é uma coisa e o espírito encarnado pode ser considerado a alma de uma pessoa, né? E, entre seres humanos e espíritos. Ou a manifestação espiritual através do corpo físico. Ou a manifestação de um espírito através do corpo físico de um outro indivíduo, que é justamente aquele que nós consideramos e classificamos como médiuns. É uma faculdade natural da alma, latente em graus variados em todos os seres humanos. Então, respondendo, né, àquela pergunta anterior, todos nós somos médiuns? Sim. Né? Em algum grau, experimentamos essa interação, essa relação com o plano espiritual, em vários momentos da nossa vida e com uma frequência muito maior do que nós podemos imaginar, tá? Então nós temos bases biológicas, filosóficas e a base espírita, que podem nos ajudar a entender melhor, né, a questão da mediunidade. Biologicamente falando, né, recentemente e atualmente nós temos estudos de neurociência que apontam que estados alterados de consciência são mensuráveis e existem. Eles são reais, né? Então, diferentemente de décadas atrás, onde os médiums ou as pessoas que eram mais próximas, né, da doutrina espírita e se relacionavam com as questões mediúnicas, controlada ou descontroladamente, eram consideradas o quê? Loucas, né? Eram estados, eram pessoas que tinham um estado mental, psíquico, né, desgovernado, e eram consideradas como loucas. E muitas delas, infelizmente, foram parar, né, em hospitais psiquiátricos, manicômios, prisões, né, e ali elas eram colocadas e eram tratadas, eram abandonadas, né, esquecidas. Muitas delas viviam à base de medicamentos fortíssimos que neutralizavam as funções mentais, neurológicas, né, e que aí também acabavam por anulando a manifestação mediúnica, porque o espírito precisa se utilizar, ao se manifestar, da consciência, né,
né, tratamento de choque, tratamentos, né, que agrediam realmente a estrutura biológica e eram ali esquecidos. Muitos cometiam delitos das mais variadas naturezas e eram colocados nos presídios e ali eles eram até muitas vezes torturados fisicamente e eram levados ao extremo até que perdiam, né, a vida e voltavam ao plano espiritual, mas sem uma explicação que hoje já existe, né? Então, esses estados, para a ciência, hoje, esses estados alterados de consciência e essa possibilidade é real e hoje consegue-se fazer, né, uma medição, um entendimento a partir dos equipamentos, da tecnologia médica que hoje já está disponível. Com relação à filosofia, né, nós podemos considerar que a mediunidade ela sempre esteve presente em todas as grandes tradições, em todas as grandes linhas de pensamento, né, principalmente considerando aquelas doutrinas ou religiões que por muito tempo a gente só considerava espiritualistas, né, mesmo vindo desde o judaísmo, passando pelo cristianismo, dentro do islamismo, do hinduísmo e várias outras que conseguem admitir a questão da possibilidade da relação com o plano espiritual e da mediunidade. E a base espírita, né, chega quando Allan Kardec sistematiza os fenômenos mediúnicos em 1857, codificando a doutrina. Então, observem que sempre existiu. A mediunidade não é exclusiva da doutrina espírita. Por ser um dom natural e por ser parte da nossa natureza biológica, desde que o homem é homem, né, a mediunidade sempre esteve presente. A forma de se compreender, a forma de se lidar com os fenômenos mediúnicos, né, da mesma maneira que nós não tínhamos maturidade intelectual, biológica, há milhares de anos atrás, esse entendimento vai sendo progressivamente melhorado, vai sendo progressivamente introduzido, né, socialmente, e as coisas vão se ajustando. E hoje, 169 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, né, eu costumo dizer e considero que a doutrina espírita ainda é muito jovem, porque 169 anos comparados com 4.000 anos, né, 3.000 anos atrás, quando a gente pega ali, né, desde Abraão e desde a religião hebraica, o judaísmo, as outras religiões, 169 anos não representam praticamente nada ainda. E, ao mesmo tempo, representam um grande avanço, um grande progresso, né, para nós, enquanto humanidade e enquanto compreensão das questões do espírito. Então, é um grande sinal para mim que estamos numa caminhada, num caminho, né, certo. Apesar de tudo que ainda não está bom, né, já tem muita coisa muito boa. Então vamos lá. Divaldo sempre dizia que mediunidade é trabalho, é responsabilidade. E aí, né, eu pergunto, né, o que vocês acham disso? Para quem tem, principalmente para quem tem alguma experiência com o trabalho mediúnico, né, vai entender bem o que eu estou dizendo aqui, por várias razões. Porque o convite ao trabalho na seara mediúnica, né, ele é interpretado de diversas formas. Da mesma forma que falávamos aqui anteriormente na aula da Marisa e da Lena, né,
A mediunidade, ela é uma das possibilidades de educação do espírito, de educação do indivíduo, daquele que vem com a proposta de trabalhar com mediunidade concebidamente, né? Não, eu quero ir e trabalhar. Ou eu venho sem essa intenção, mas ao ser apresentado as questões da doutrina e da mediunidade, eu desenvolvo o interesse de me aprofundar no estudo e de me colocar à disposição do trabalho, que é perfeitamente possível, né? Então, é responsabilidade, por quê? Porque nós estamos trabalhando primeiramente, né, com irmãos muito, às vezes muito endurecidos, às vezes muito sofredores, e nós estamos muitas vezes servindo de referência para alguns deles. Então, é essencial, e essa responsabilidade começa com a nossa melhoria íntima e com o nosso progresso moral, porque nós não podemos servir de maus exemplos para esses irmãos que vão se apresentar para o trabalhador ou durante um trabalho mediúnico. Então, é trabalho, é responsabilidade e é necessidade de evolução moral, porque senão provavelmente não vai funcionar com eficiência. Nós temos inúmeros exemplos que poderíamos citar de grandes nomes, grandes médiuns que por uma ou outra razão faliram moralmente e se desvirtuaram da proposta do trabalho, da caridade e do amor dentro da mediunidade. E por esta razão, né, os espíritos também vão se comportar da mesma forma que esse irmão. Os bons espíritos se afastam, os espíritos mais ignorantes, embrutecidos se aproximam e, naturalmente, as consequências de se trabalhar na mediunidade irresponsavelmente vão aparecer. Então, existem vários tipos de mediunidade. Mais ou menos em torno de 30, que já há algum tempo não se manifestam mais como se manifestavam antes, até mesmo por instrução dos espíritos. E dentro desses 30 tipos de mediunidade, mais ou menos, você tem subtipos, ou você tem diversificações, ou pequenas variações na forma como essa mediunidade se expressa no médium. Mas, aqui eu trouxe 8 principais que, a partir delas, a grande maioria se ramifica. Nós temos médiuns sensitivos. Quem são eles? A grande maioria de nós, né? Porque toda essa intuição que nós já falamos aqui agora há pouco, ela está relacionada a essa sensibilidade que cada um de nós pode ter. Muitos sensitivos não entendem que aquela sensação ou aquela influência é a interferência de um espírito. E está tudo bem, né? Mas são médiuns que percebem, e os sensitivos mais aflorados, mais conscientes, percebem a presença, sentimento e influência espirituais sem manifestação física evidente. Nós temos clarividentes, né, que vão ver os espíritos e que podem também prever ou visualizar cenas do passado ou do futuro ou o próprio mundo espiritual diretamente. Nós temos médiuns de cura, que estão todos os dias na casa espírita, nos dias depois das palestras, aqui nas quartas-feiras, nós temos nos domingos, e são, por exemplo, os médiuns que vão fazer, né, dar o passe. São médiuns que conseguem canalizar energia
e que transformam a energia num paciente e reorganizam os centros vitais e os centros espirituais de forma a trazer um certo bem-estar ou a cura de um mal maior para essas pessoas. Nós temos médiuns psicógrafos que escrevem sob a influência dos espíritos, né? E temos o nosso maior exemplo, né? Ou dois grandes exemplos, nosso querido Chico e nosso querido Divaldo. Médiuns de efeitos físicos produzem fenômenos físicos observáveis, levitação, batidas, materialização, entre outros. Então, inclusive, né, os fenômenos que levaram Kardec a se interessar e a vir presenciar, né, numa reunião mediúnica para dar início à codificação da doutrina, naquele momento, né, eram médiuns de efeitos físicos com as mesas girantes e as batidas das mesas. Então, naquele momento, era uma forma simples desses espíritos se manifestarem a partir da magnetização de objetos e da produção de fenômenos, de sons ou de batidas. Depois disso, esses fenômenos foram se organizando, foram se tornando, né, mais bem elaborados, passaram a escrever ou responder perguntas de um nível um pouco mais complexo. A partir dali, passaram para a escrita com caneta, lápis, e a partir dali, né, as outras formas de mediunidade começaram. Ah, ele fazia? Eu não sabia. É? Então, assim, é um processo que evolui, né, e que foi se ramificando para outros tipos de manifestações posteriormente. Médiuns audientes ouvem vozes, sons e mensagens dos espíritos, né? Os psicofônicos são os médiuns através dos quais os espíritos se comunicam utilizando o aparelho vocal, e esse médium produz, né, reproduz a mensagem trazida pelos espíritos. Eles emprestam a voz aos espíritos para essa comunicação direta. É também uma mediunidade muito conhecida e talvez hoje a mais conhecida, né, principalmente nos trabalhos mediúnicos. E os médiuns inspirados recebem pensamentos, ideias e criações artísticas por influência espiritual. Nós estamos falando aqui, né, de todo tipo de inspiração. A inspiração que leva à produção de obras de arte, né, que leva à produção de composições musicais, ou de o próprio ato de se tocar determinados instrumentos. Nós temos diversos tipos de inspiração, inclusive, que eu considero uma inspiração, quando muitas vezes eu já presenciei nas igrejas evangélicas, os pastores pregando, né? Muitas vezes eu vi evangélicos, pastores, que não podem nem sequer tocar no assunto de mediunidade e de espiritismo, mas que estavam pregando ali palavras belíssimas e que, para mim, estavam visivelmente mediunizados, né? Eu já falei aqui também, outras vezes, eu já estudei, né, eu já tive uma passagem pela teologia, e eu tinha uns 2 professores que eles davam aula ali maravilhosamente bem e mediunizados, né? E eles não faziam a menor ideia disso, eram extremamente conhecedores das escrituras, sabiam tudo, explicavam de uma forma muito clara, e muitas vezes, quando a gente, dependendo das perguntas que eram feitas, né, inclusive eu fazia algumas perguntas bem capciosas do ponto de vista do espiritismo, mas sem deixar muito claro do que eu estava perguntando, e eles respondiam e respondiam com muita qualidade, porque, para mim, estavam sendo inspirados pela espiritualidade.
E a partir daqui, nós temos algumas outras, né? Por exemplo, a materialização, que por muitos anos foi, inclusive, essencial para o movimento espírita, para que o fenômeno pudesse ser visto e que pudesse provocar nas pessoas, né? Ou melhor, facilitar que as pessoas acreditassem que aquilo era possível, né? Chico, por exemplo, teve em várias ocasiões, né, trabalhou muito com em reuniões de materialização e trouxe mensagens e trouxe comunicações valiosíssimas para a doutrina, né? Mas num dado momento, o próprio Emmanuel solicitou que ele interrompesse aquele tipo de reuniões, aquele tipo de comunicação, principalmente pelo esgotamento que provoca no médium, porque você tem que doar uma quantidade de ectoplasma né, da sua energia vital ali muito grande, e que naquele momento já não era mais tão necessária. Então Emmanuel vem, pede a Chico que interrompa e que se concentre nos livros, né? Porque a partir dali os livros trariam muito mais impacto e um impacto mais positivo para a doutrina. E um dos tipos de mediunidade que eu gosto sempre de comentar, né, e que Chico e pouquíssimas pessoas apresentaram, é a psicometria, né? Então a gente já viu vários relatos de Chico Xavier quando recebia todas as suas cartas e ele respondia às cartas, ele não precisava que os envelopes fossem abertos, né? Ele tocava nas cartas, ele já conseguia extrair o conteúdo, já sabia o que deveria ser respondido para aquela pessoa e sabia até as cartas que não precisavam ser respondidas. Não sei se todos aqui têm ciência ou já viram o último documentário que está na Netflix sobre a vida do Chico. Não? Alguém já viu? Não? Vocês têm que ver. Humberto Fabre está lá, aparecem várias pessoas. É mais recente, poucos meses que saiu. Chama Chico Xavier. Eu não sei se é o documentário ou. Mas é assim, Chico Xavier e um outro nome na frente, assim. São 6 episódios, se eu não me engano, né? E durante esses episódios conta-se toda a história do Chico a partir do depoimento das principais pessoas que conviveram com ele, né? E vários nomes da doutrina, né? Palestrantes espíritas, estudiosos, incluindo Humberto Fabre, né, que passa ali e dá seus depoimentos, tal. Eles são entrevistados e falam das experiências que tiveram e tal. Então, um dos companheiros, né, que trabalhavam com Chico ali, na verdade era uma mulher, que ajudava ele na resposta das cartas, né, eu não sabia disso, e ela fala isso ali, e eu achei muito legal. Ela tinha ouvido falar, quando ela se aproxima e começa a ajudar o Chico na resposta das cartas, ela tinha ouvido falar que ele não precisava abrir as cartas. E aí ela começa a ajudar ele ali numa tarde de domingo, e ele começa a separar as cartas em 2 pilhas, as que vão ser respondidas e as que não serão respondidas. E ela, olhando aquilo, né, ela se pergunta e fala: eu só posso estar eu só posso estar louca ou ele só pode estar louco, né? Mas aí ao final ali da separação das 2 pilhas, ele começa, olha, aqui você vai responder isso, isso e isso para essa pessoa, sem abrir as cartas. E aí ela olha para outra pilha das que não seriam respondidas. E o Chico também já pelo pensamento sabia que ela estava interrogando, e fala assim: você quer saber por que aquelas não serão abertas, não serão respondidas? Aí ela
ela já se surpreende, né? Porque ela não falou nada. E aí ele vira e fala: abre uma delas, abre duas delas e leia. E aquelas eram as cartas que ele recebia com todas as críticas, os xingamentos, né? Então ele falou assim, você entende que essas não precisam de resposta? Né? Então ela fala isso e é muito interessante ouvir isso de uma pessoa que esteve do lado dele e presenciou esse tipo de situação. Na Bíblia, na Bíblia, né, nós temos vários exemplos, né, interessantíssimos de mediunidade. E aí é sempre muito importante para que possamos entender e conceber a possibilidade da mediunidade, nós entendermos o plano espiritual e crermos que existe esse plano espiritual. E por que crer no mundo espiritual? A existência do plano espiritual, dos espíritos e da imortalidade da alma não é apenas uma crença, é uma realidade sustentada por evidências filosóficas, científicas e, sobretudo, pelas próprias palavras de Jesus. Em diversos momentos, Jesus falou sobre o reino de outro mundo, né? Ele falou em diversos momentos das questões dos espíritos, das questões do espírito, ao invés de cultivar as questões da matéria, né? Então ele disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, mas agora o meu reino não é daqui. No momento em que ele está nas mãos de Pôncio Pilatos, e Pilatos vai ironicamente questioná-lo: você é um rei? Né? Você é mesmo um rei? Né? Então ele fala, primeiro ele fala, você diz que eu sou um rei, você está dizendo que eu sou um rei, mas eu te digo que o meu reino não é deste mundo. E aí nós podemos citar aqui também, ficou pequenininho, me perdoem aqui a configuração, mas no capítulo 15 de Gênesis, nós temos o episódio em que Abraão, né, próximo da sua morte, do seu desencarne, ele recebe, né, uma mensagem dizendo: não se preocupe, você vai ter com os seus antepassados logo, logo. Né? Então, quando uma mensagem como essa chega, nós temos a prova de que a morte não existe, o espírito é imortal, né? E você vai ter com os seus antepassados. Então, eles nunca morreram, eles continuam lá, né, te aguardando. Né? E Abraão é uma figura que eu acho assim interessantíssima, né? Porque o Covenant, né? Fugiu a palavra em português aqui agora. O pacto que ele faz com Deus, né? É uma coisa que, se você olhar isoladamente, você fala: que loucura! Porque Deus vira para ele e fala: pega as suas coisas, pega a sua família, pega os seus servos, pega a sua criação e sai. E vai andando, que eu vou te entregar a terra prometida e você será pai de toda uma nação. Né? Mas assim, era toda a informação que ele tinha. E não tinha Google Maps. Né? E ele sai, e ele acredita naquilo, e ele sai, né? E ele traz todo mundo com ele, porque alguns não tinham escolha, né? Mas todos vão crentes e confiantes na palavra de Deus, na mensagem de Deus, na providência divina. Ainda, em Gênesis capítulo 49, Jacó nos é trazido que Jacó se reúne também aos seus antepassados. Em Deuteronômio capítulo 18, né, Deus promete enviar um profeta como Moisés. E na primeira carta de João, a frase famosa de João, né, examinai os espíritos para ver se são de Deus. Quando as comunicações eram feitas, né, João nos alerta que prestem atenção na comunicação para sabermos a origem da comunicação. Se é uma comunicação de um espírito, né, que se possa confiar, um espírito de
um grau evolutivo, né, satisfatório, a mensagem vai ser fiel à evolução daquele espírito. Se é uma mensagem vazia, uma mensagem, né, que não traz nenhum tipo de conteúdo, provavelmente porque ela provém de um espírito que não tem um grau de evolução satisfatório. Fake news, exatamente. Exatamente. É isso aí. E Jesus, né, foi um grande exemplo para nós de mediunidade, né, de médium e de fenômenos mediúnicos que naquela época nós chamávamos de milagres, né? Mas quando nós hoje analisamos tecnicamente, né, nós analisamos sob a ótica da doutrina espírita, nós entendemos muitas vezes, e bem melhor, como que aquilo era possível, principalmente vindo de um espírito da altura, né, de Jesus. Nós temos o caso da cura do epilético, né, onde Jesus expulsa um espírito que afligia um jovem, realizando a cura imediata, que inclusive momentos antes alguns discípulos tentaram e não conseguiram. É a hora que ele traz a ideia da fé, né? Homens de pouca fé. Se tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis aquela montanha que se movesse dali para cá e ela se moveria, né? Então é uma demonstração de mediunidade de efeito físico e de cura. A mulher hemorrágica e a filha do líder do sinédrio. Então tem um homem que está com a filha morta, morrendo, né? E aí Jesus concorda em caminhar até lá para ver a filha, porque o homem fala, pelo menos venha, olha minha filha, né? E durante aquela caminhada é onde aquela multidão toda se reúne ao redor de Jesus e a mulher hemorrágica que havia ouvido falar de Jesus se rasteja por entre as pessoas ali e toca na túnica de Jesus. E Jesus diz, eu senti que saiu de mim um talento, né? Então, percebam, a fé da mulher, né, e o simples fato de tocar na túnica de Jesus foi o suficiente para que, né, uma descarga de, né, fluidos, de talentos ou de ectoplasma, né, saísse de Jesus e fizesse com que o problema dela fosse curado. 2 milagres simultâneos, a ressurreição da filha e a cura da mulher hemorrágica, onde Jesus identifica a fé como canal. A fé da mulher como canal, a fé do homem como canal. Se você vier à minha casa e você tocar na minha filha, eu tenho certeza que ela vai se curar. O mesmo princípio mediúnico de sintonia espiritual. E em Lucas capítulo 4, versículo 18, né, nós temos Jesus dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus declara explicitamente ser canal do Espírito para curar, libertar e anunciar. Psicofonia e mediunidade de cura em uma só declaração, entre várias outras que nós poderíamos citar aqui. Tem alguma que você quer citar, Ayrton, que você se lembra de Jesus? Jesus foi médium de Deus, né? Tinha todos os momentos que ele falava em nome de Deus. Eu falo, não falo em meu nome, falo em nome do meu pai. Estava sendo médium de Deus. É isso aí. Acho que esse é o grande. A gente quer isso não só de Jesus, né? Você estava falando ali algumas do Velho Testamento. Nossa. Elias, Moisés. Ele conversou com 2 anjos e os anjos vieram falar para ele que a Sara ia engravidar. Isso é materialização, né? Exatamente. Daniel 5:5, uma mão apareceu e escreveu na parede. Aham. Escrita direta, materialização e escrita direta, é isso, né? Temos muitos exemplos belíssimos, né, no Velho e no Novo Testamento. Então vamos lá. Então Kardec vem, traz o livro, né, e sistematiza a doutrina, sistematiza a mediunidade
e nos apresenta, né, em primeiro lugar, o Livro dos Espíritos. É importante a gente lembrar que ele não criou a mediunidade. A ideia de mediunidade, como eu já falei, né, não é exclusiva e propriedade da doutrina espírita. A mediunidade sempre existiu. O que Kardec fez foi sistematizá-la de uma forma racional e científica, metodológica, né? Não, claro. É o suprassumo, né? Elias. E aí vem Deus. E todo mundo, então, quer dizer, e Jesus estava ali, naquele comunicação ali. Aquela ali é a reunião do board, né? É o board reunido, né? E os três ali olhando aquilo e falando, meu Deus, né? O que é isso, né? Vamos fazer uma para cada um, a gente dorme aqui e tá tudo bem. Dá para você... mas vem a voz, né? Exatamente. Exatamente. Então nós temos mais ou menos uma linha do tempo, nos anos 1850, né? Começam os fenômenos das mesas girantes, né? Daí a pouco Kardec ouve falar daquilo, se interessa e começa a participar e chega à conclusão de que as mesas, por mais que pudessem sofrer influência do magnetismo das pessoas, não poderiam ter consciência para dar respostas, né, claras sobre e precisas sobre as perguntas que eram feitas, né? Depois, em 61, vem o Livro dos Médiuns, 64, o Evangelho, a Gênese, né? E hoje, né, nós temos a disseminação ampla da doutrina espírita por todas as partes do mundo. O dom natural, chegando aí agora ao cerne da nossa questão, né? 6 fundamentos que eu separei aqui para tentar, né, reforçar essa questão de que é um dom natural. Somos todos criaturas e filhos de Deus. Somos criações do Pai e, como filhos, herdamos naturalmente as suas faculdades espirituais. Né? Aquela velha história, Deus está em cada um de nós. Né? Então, é necessário que exista essa possibilidade desse canal de comunicação com o plano espiritual. Porque a vida, na verdade, é no plano espiritual. E aqui, encarnados, nós estamos vivendo, né, uma experiência, alguns capítulos desse nosso processo evolutivo. Somos espíritos dotados de inteligência, né? Então a inteligência espiritual supera a matéria. O médium é o espírito, não o corpo. E isso é muito interessante, por quê? Porque os espíritos já nos disseram, em algumas ocasiões, que o espírito do médium, como a gente falou aqui no finalzinho da aula de hoje, que tem o esquecimento, né, enquanto o espírito está encarnado, o espírito do médium traz toda a bagagem das suas existências, mas o espírito encarnado tem realmente aquela limitação, principalmente intelectual. Mas na hora da comunicação, lá no Livro dos Médiuns, os espíritos vão nos dizer que na hora da comunicação, um pequeno afastamento do espírito do médium do corpo já é suficiente para que se libere parte daquela bagagem espiritual. Aí nós estamos falando de conhecimento de diversos níveis, em diversas áreas, línguas diferentes, né? E aí o espírito que vai se comunicar pode se aproveitar daquilo e o médium fala de coisas ou em idiomas que, encarnado, ele não tem conhecimento, né? Então isso
é belíssimo quando a gente analisa essa possibilidade. Somos espíritos imortais. A morte é apenas uma transição. A morte do corpo é uma transição. O espírito continua existindo e pode interagir com o plano físico. Logo, os espíritos somos nós amanhã. Ou ontem, como preferirem. Ou hoje, né? Então, como você preferir. O que mas não há, né, não há dúvidas de que eles estão, né, numa outra dimensão ali, mas continuam sendo os mesmos homens e mulheres, indivíduos que, né, transitam nesse plano, nessa existência. Temos suporte constante dos espíritos superiores. Os benfeitores espirituais nos auxiliam e amparam nessa nossa jornada. A mediunidade é canal desse amor. Então, os espíritos estão cuidando da gente o tempo inteiro, né? Sem interferir no nosso livre-arbítrio, mas cuidando de nós e preocupados com o nosso progresso. Todos os ingredientes disponíveis para nós nessa existência são favoráveis, né? Fé, amor, caridade e vontade de servir são verdadeiros ativadores da mediunidade. É por isso que eu tenho mediunidade, não quero nem saber, tenho medo, não quero trabalhar e, né, respeite a minha vontade. Tá tudo bem, não tem problema. Né? E da mesma forma, pessoas que vêm com uma mediunidade menos ostensiva e que se aproximam ou entram na casa espírita e começam a fazer parte dos trabalhos da casa e de repente se interessam em ir um pouco mais adiante e trabalhar dentro da seara mediúnica, também é super possível. Não tem restrições quanto a isso, desde que com fé, amor, caridade e vontade de servir. Esse propósito ele tem que ser muito bem definido e principalmente lembrando da responsabilidade do trabalho, né? A pessoa tem que entender que é um compromisso. O comprometimento ele é muito importante. Porque uma vez que você se entrega para o trabalho mediúnico, né, você tem que lembrar que você às vezes vai abrir canais ali que depois você tem que monitorar frequentemente. Porque se você se descuida, né, você abre espaço para que espíritos que você não gostaria muito que se aproximassem de você, se aproximem. Né? E tá tudo bem. E é muito bom. Né? Mediunidade e moral. Qual a relação? Fica claro, antes de nós lermos aqui, que a moral e a mediunidade precisam andar juntos? Né? A moral precisa andar junto até de quem não é médium. Né? A moral é o principal objetivo da nossa existência. Né? Nós nos polirmos, nós nos melhorarmos, nós nos conscientizarmos para que possamos tomar decisões mais acertadas. Quando você leva, né, a questão para o médium, né, piora um pouco, principalmente justamente pelo que eu falei agora, pela influência que todo médium sofre, que ela é um pouco mais ostensiva, mais intensa. Né? Então você fica mais exposto, você fica mais susceptível à intervenção espiritual, né? Ignorante, inferiorizada. E ninguém quer isso. Qual é a relação? A mediunidade não enobrece ninguém. Né? O médium ele não é melhor do que ninguém. Desenvolver a mediunidade sem trabalho moral é como afinar um instrumento e tocar músicas descompassadas, dissonantes. Né? O médium não é melhor que ninguém. A mediunidade é um serviço, é uma oportunidade de trabalho. Não é um privilégio, exige humildade e não comporta vaidade. A gente fala assim, muita gente não acredita, né?
Mas a vaidade, ela é um problema que vai chegando, vai tomando conta, vai crescendo, é como se fosse uma erva daninha. E é um sentimento, uma característica que no médium, ela é muito pior, porque ela pode trazer consequências muito piores para o médium. Desenvolvimento conjunto. A doutrina espírita ensina, trabalhem simultaneamente o lado mediúnico e o moral, e assim ambos se potencializam. E o chamado de Jesus, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Estamos longe ainda, mas estamos no caminho. Mas a mediunidade é ferramenta, a perfeição moral é o objetivo, né? Mais uma vez, não só para o médium, mas para todos nós nessa existência. E qual é o chamado de Jesus e da doutrina espírita para todos nós? Fé, amor, trabalho e caridade. Tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Está lá em Marcos capítulo 11, versículo 24. Para fechar, eu acho que eu não vou conseguir terminar toda a apresentação, mas eu queria só relatar aqui alguns rápidos exemplos que a gente encontra em algumas obras que são bem legais. Nós temos Ágabo, que foi um dos profetas, depois ali no século I, né, depois da crucificação de Jesus, é um exemplo de mediunidade, porque ele foi aquele que previu a prisão e a morte de Paulo, com aquela história do cinto. Ele pegou o cinto de Paulo e ele exemplificou ali que a prisão de Paulo estava prestes a acontecer, né? Então ele teve aquela inspiração, né? E ele mostrou ali que aquilo estava prestes a acontecer. Nós temos João numa reunião em Éfeso, né, onde ele ia se apresentar, ele ia falar para uma série de pessoas muito importantes ali da região, negociantes, líderes religiosos e tal. E aí ele, dentro da sua humildade, ele fica muito preocupado sobre o que ele teria para acrescentar para aquelas pessoas. E aí Tiago, que já tinha desencarnado, aparece para ele e fala para ele ficar tranquilo. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. E na hora que ele entra para falar para as pessoas, o espírito de Sócrates se aproxima, mediuniza João e Sócrates fala para aquelas pessoas através de João. E é óbvio que o resultado, as pessoas saem dali completamente maravilhadas e não acreditando em tudo aquilo que eles tinham ouvido, né? Nós temos João na ilha de Patmos, e uma coisa importante aqui no final é o seguinte: para o cristianismo, a mediunidade e a comunicação com os mortos sempre foi algo natural, sempre existiu e por muito tempo foi naturalmente aceita. Até chegar ali por volta do século V, né, no Concílio de Constantinopla, onde a comunicação com os mortos é abolida e ela é considerada, né, proibida por parte de todas as pessoas ali, por causa de várias questões que dão outra palestra, né? Mas foi o imperador romano que instituiu. Não se pode mais, né, ter esse tipo de comunicação e está proibido mediunidade agora. Eu vou passar esse aqui, que é mais um exemplo. Vou falar de João na ilha de Patmos quando ele está exilado, porque ele vai ao exílio na ilha de Patmos e a ilha era uma ilha vulcânica, não tinha nada ali. E o tempo que ele passa ali, e é onde ele recebe, né, o livro do Apocalipse, ele recebe a visita de todos os seus companheiros apóstolos já desencarnados, a visita de Jesus, ele recebe uma série de inspirações e ele conversava com os elementos naturais,
com os animais, com as plantas, com as pedras, com o vento, né? E aí ele tem tá lá no livro Francisco de Assis, ele tem, né, um trecho longo, mas que ele encerra assim: vento amigo, inspira as almas de bem e tranquiliza as feras humanas. Tu és agente de vida como bênção de Deus. E naquele momento, a ilha já não era mais o que era quando ele chegou. Você tem o retorno da vegetação, as flores crescendo, os animais voltando a habitar a ilha. Então, assim, é um exemplo também de mediunidade absurda, né? Que não satisfeito em se comunicar só com os espíritos de outros homens, né? Ele também se comunicava com outros elementos vivos, né, da natureza. Aqui, Inácio de Antioquia e João na Assembleia de Éfeso é o que eu já falei. E nos dias de hoje, para a gente fechar, por muito tempo a mediunidade foi incompreendida, marginalizada e discriminada. O tempo e a contribuição de grandes espíritas transformaram o mundo e tornaram inevitável a crença no mundo dos espíritos. Hoje cabe a nós, espíritas, levar a todas as pessoas a certeza de que a morte não existe e o espírito é imortal. Eu já falei outras vezes, né? Há 2, 3 décadas atrás, não dava nem para falar que era espírita em determinados círculos de convivência, porque era altamente complicado, preconceituoso, as pessoas não aceitavam, elas tinham uma imagem, uma ideia completamente distorcida da doutrina. E hoje não. Hoje a gente está, né, num outro momento, e não cabe mais a nós termos esse tipo de preocupação e, pelo contrário, né, se afirmar, né, eu sou cristão, sou espírita, e principalmente pelo exemplo, né, eu tenho certeza que todos nós que frequentamos a casa espírita, pelo exemplo, já trouxemos muitas pessoas que se tornaram, né, simpatizantes e até se tornaram espíritas, né, por causa disso. Nós estamos em todos os mais de 100 países, né? A ciência hoje, né, tem vários pesquisadores, como eu já comentei, que estudam a sobrevivência da consciência, né? A era digital facilitou muito, porque hoje a gente tem sites, lives, podcasts, plataformas espíritas que atingem milhões de pessoas e esclarecem, né, muito sobre a doutrina, né? E mesmo os hospitais já aceitam hoje como parte do tratamento vários programas que incluem, né, essa possibilidade das pessoas irem, né, e levarem esse auxílio para as pessoas que estão doentes. E ao chegar lá, nada mais, nada menos do que o que essas pessoas fazem? Transmitem a cura através do toque, da palavra, da convivência, e é justamente uma forma de mediunidade que essas pessoas oferecem para esses doentes. Qual é a finalidade prática? Consolar, educar, evoluir, esclarecer, servir e provar a imortalidade. A mediunidade é ferramenta, né, como a gente já falou, e a moral é o objetivo. Então, para quem tem a possibilidade de trabalhar com a mediunidade, né, eu sou muito grato pela possibilidade de trabalhar com a mediunidade. E só quem trabalha sabe, né? Porque a gente experimenta situações, momentos assim que são indescritíveis. E a gente entende, né, que é uma ferramenta para subir degraus nessa nossa caminhada evolutiva. Subir um degrau já é um grande passo para qualquer um de nós, né? É claro que não é só a mediunidade que nos possibilita subir os degraus, né? Mas a mediunidade, enquanto trabalho e responsabilidade, né, é mais uma das ferramentas
para quem não tem outra escolha também, né? Interessante não virar as costas e perder a oportunidade, porque em algum outro momento, de toda forma, esse compromisso vai ter que ser cumprido, né? Então, aqui as referências, algumas referências que eu usei, mas para não me prolongar mais, o médium de Deus está de braços abertos para todos nós, todos os dias, né? Então, a hora de escolher ir de encontro ao abraço, cada um de nós, né, tem o seu momento, mas sempre e quando for decidido esse momento, os braços vão estar abertos, nos aguardando. Dessa forma, então, eu agradeço, uma boa noite a todos e que Deus abençoe, né, os lares de cada um de nós.